Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus que encontramos em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3 e o versículo de número 22. Assim está escrito: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então nós observamos nesse texto que acabamos de ler, fazendo parte das Lamentações de Jeremias, que ele estava trazendo à lembrança, certamente os períodos que havia atravessado de tanta dificuldade, e agora então ele estava lembrando-se desses momentos e foi inspirado por Deus a escrever este versículo que diz o seguinte: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Quando nós lemos esse texto, nós somos levados a pensar que, pelo fato de as misericórdias de Deus não terem fim, elas serem eternas, que nós podemos, em qualquer momento, em qualquer situação da vida, recorrer a Deus em busca de misericórdia e prontamente nós vamos receber a misericórdia de Deus. A misericórdia é um dos atributos de Deus que ele exerce em favor da humanidade. E o que quer dizer a misericórdia? A misericórdia é a boa vontade, é a disposição de Deus em nos socorrer e nos livrar de situações que nós temos na vida, de consequências que estão por vir, que são as consequências dos nossos atos, seja por palavras, por pensamentos ou por obras. Então, a misericórdia é a bondade de Deus em nos livrar daquilo que nós merecíamos. E o que é que nós merecíamos no nosso estado de pecado, de separação de Deus? Merecíamos a morte e a condenação eterna. Não era outra coisa. Não havia nenhum merecimento da nossa parte de coisas boas, visto que fomos gerados em pecado, nascemos em pecado, vivemos em pecado, e continuamos neste mundo nessa condição de vida. E foi para isso que Deus enviou seu Filho Jesus para vir libertar, transformar, perdoar as pessoas e tirá-las do caminho da morte e da condenação e levá-los para a presença de Deus. Então, quando a gente pensa aqui, a misericórdia de Deus, é a mesma coisa a pessoa dizer, Deus é amor. Sim, Deus é totalmente amor. A expressão dele é, Deus é amor. Não é que Deus ama, é que Deus é amor, é a expressão de Deus. Mas também Deus é justiça. Mas como é que Deus pode ao mesmo tempo ser amor e ser justiça? Pois é, tudo tem um tempo certo para se realizar. Existe o tempo da operação do amor de Deus e existe o tempo do juízo de Deus, a justiça de Deus. A misericórdia é a mesma coisa. Da misericórdia, 2 pontos que nós precisamos entender. Primeiro, as misericórdias de Deus não têm fim. Então, as misericórdias de Deus são eternas. Agora, por outro lado, nós entendemos que no exercício da misericórdia, Deus coloca limites nessa misericórdia. Essa misericórdia de Deus, ela é exercida dentro de um limite, de um período de tempo, de uma oportunidade que Deus dá para que haja uma reação, uma resposta do ser humano diante da presença de Deus. Pois, se ele não atentar para as condições em que Deus exerce a sua misericórdia, esta misericórdia, ela tem um limite de Deus, porque diz a palavra de Deus que depois da misericórdia ou do tempo da misericórdia,
vem o tempo do juízo. Então, o que é a misericórdia? É a longanimidade de Deus. É o tempo que Deus permite para que nós, em função do amor, da misericórdia que Ele demonstra para nós e que Ele não aplica imediatamente o castigo ou as consequências dos nossos atos, mas Ele dá-nos uma oportunidade de, em sã consciência, entendermos e compreender e saber que existe um caminho que nós precisamos trilhar debaixo da direção de Deus para continuar desfrutando da misericórdia dele, do seu amor e ser liberto daquilo que poderia nos levar a uma situação difícil. Por que eu digo que a misericórdia é sem fim? Quer dizer, ela é eterna, ela não tem fim. Mas a misericórdia tem limite, quer dizer, Deus coloca a misericórdia dentro de certos limites. Por quê? Porque observe o que diz a palavra de Deus lá na epístola de Tiago. Tiago, quando escreveu, dizendo o seguinte, ele disse, a misericórdia triunfa do juízo. Quer dizer, a misericórdia passa à frente do juízo. Se está para vir um juízo, e nesse intermeio acontece a misericórdia de Deus, esse juízo que estava para vir, ele não vem. Porque a misericórdia precedeu o juízo. E na misericórdia, Deus tirou de nós aquilo que estava já determinado para a nossa vida, mas Deus, na bondade, no amor e no exercício da misericórdia, Ele tirou da nossa vida. Mas o versículo continua, mas ele diz, mas o juízo será sem misericórdia. Por quê? Porque se a misericórdia é eterna, não há nenhum questionamento sobre isso. Perfeitamente é assim que acontece. Mas que Deus coloca limites no exercício da misericórdia, coloca. Coloca porque Ele dá tempo ao ser humano, no tempo da misericórdia, para que ele tome decisões e então, em vista daquelas decisões, ou virá o juízo, ou o exercício da misericórdia levará a uma transformação. Por quê? Se a misericórdia não tivesse limite, então o juízo não teria razão de ser. Porque sempre a misericórdia estaria lá. Então, para que o juízo se tem a misericórdia? Então, é isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente, num pensamento limitado, a gente acha que essa misericórdia está disponível para a gente quando a gente quiser, da maneira que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. E não é assim. As coisas de Deus, elas são ordeiras. Elas não são conflitantes. Para o nosso pensamento humano, é conflitante. Como misericórdia, se tem juízo. Como amor, se tem justiça. Nós não conseguimos entender isso. Mas as coisas de Deus, elas trabalham desta forma. É desta maneira. Eu vou ler o versículo lá de Tiago. Deixa eu encontrá-lo aqui. Onde é que ele está? Para que a gente possa falar as coisas e mostrar direitinho onde é que isto acontece. Aqui. Tiago capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Então, o exercício da misericórdia, ele está condicionado a esta tal reciprocidade, misericórdia. Então, quando vem o juízo já será sem misericórdia. É a mesma coisa, a pessoa que tem uma causa na justiça, ou alguém que deve para a justiça, o tempo que ele tem para recorrer, pedir absolvição, pedir o perdão, se comprometer a não fazer mais aquilo, é no tempo da apelação. E ali está o advogado que está em ação. O juiz só escuta.
Ele está ouvindo o que acusa, está ouvindo o que defende. Ali é o momento de buscar o acordo. Ou seja, no dizer da palavra de Deus, de buscar a misericórdia. Agora, depois que passou aquele tempo, não, agora terminou o tempo, agora será o tempo do juiz. O juiz não vai poder fazer o papel do advogado. Ele vai fazer o papel de juiz, ele vai julgar. E o juízo, conforme diz a palavra, ele é sem misericórdia. O juízo é de acordo com o que foi apresentado e com a interpretação que o juiz teve. Então é assim. Agora, as misericórdias de Deus são assim. Porque muitas das vezes as pessoas abusam da misericórdia de Deus declaradamente, conscientemente. Então, este é o perigo de querer que as coisas de Deus se manifestem quando há uma recomendação na palavra de Deus que nós precisamos ser prudentes, precisamos tomar cuidado, precisamos andar de acordo com o propósito, a vontade de Deus. Quando assim fazemos, a misericórdia de Deus está atuando na nossa vida. Agora, se nós extrapolarmos, sairmos fora e achar que porque nós agora estamos em Cristo e servimos a Deus, tudo para nós é válido. Não é válido, não. A gente precisa ter cuidado. Porque para todas as coisas na nossa vida existe limite. Para Deus não há limite. Mas para o ser humano, tudo tem limite. Por que é que a palavra de Deus diz que tem tempo de nascer e tempo de morrer? Por quê? Porque a pessoa nasce, vive um tempo determinado por Deus, limitado por Deus, e depois morre. E não vai escapar dessa lei. É a lei estabelecida. E a misericórdia é a mesma coisa. Quando há o tempo da misericórdia, é o tempo da gente se quebrar, se chegar, se humilhar e se arrepender das coisas erradas que fez e pedir a Deus a misericórdia dele sobre a nossa vida. Quando fazemos isso com um coração sincero, uma confissão verdadeira, a misericórdia de Deus se derrama sobre a nossa vida e nós não vamos enfrentar um juízo. Nós vamos seguir o nosso caminho debaixo da misericórdia de Deus. Agora, se nós não atentarmos para isso e queremos viver de qualquer maneira, vai chegar um dia em que a misericórdia termina. E no dia que a misericórdia termina, começa o juízo. E a palavra diz, e o juízo será sem misericórdia. Então, nós precisamos sempre ficar focado no que diz a palavra de Deus e não querer colocar condições que estão além do que está estabelecido. Por quê? Porque se a gente pegar só aqui, as misericórdias de Deus não têm fim. Então nós vamos dizer também que o juízo não tem função de ser. Por quê? Porque a misericórdia sempre é a que apazigua. Então, para que juízo se existe misericórdia? Então, a misericórdia é antes do juízo. Então, existe um tempo. Passou aquele tempo da misericórdia, não tem mais a quem recorrer. Aí é enfrentar o juízo. E com as coisas de Deus, elas funcionam desta mesma forma. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado na nossa vida com Deus. Há pessoas que não se preocupam. Eles se relacionam com Deus, mas estão vivendo de qualquer maneira, pensam que estão agradando a Deus e não estão agradando a Deus porque estão tendo uma vida dupla, uma vida para Deus, uma vida para o mundo. Uma vida para Deus, uma vida para o pecado. Uma vida para Deus, uma vida para a licenciosidade, para a imoralidade, para a desonestidade. Enfim, quer dizer, é uma coisa misturada. Então, neste caso, está fazendo o quê? Está forçando, querendo forçar a misericórdia de Deus. Mas é algo que se faz consciente. Então, neste caso, esta misericórdia, ela vai ter um limite. Deus vai exercer misericórdia? Sim, vai. Mas tem um tempo da misericórdia. Depois do tempo da misericórdia, vem o tempo do juízo. E todas as coisas vão ser assim. Por que é que a Bíblia fala em 7 juízos que vão ter, 7 julgamentos?
Exatamente por isso, porque quando se terminar o tempo da misericórdia, será o tempo do juízo. Agora, se a pessoa mantiver fiel diante de Deus, essa misericórdia para ele é como diz aqui, ela não tem fim. Por quê? Porque a pessoa está de acordo com o propósito, com a vontade de Deus. Não está provocando a ira e ao juízo. Está adorando, está agradando. Então, em todos os momentos, esta misericórdia, ela sempre vai estar presente. Então, fica para nós esta lição importante. Para uns é difícil entender isso, mas é muito claro quando a gente coloca a misericórdia com o juízo. Pode exercer a misericórdia, o juízo antes da misericórdia? Não. Mas pode exercer misericórdia depois do juízo? Também não. A misericórdia é antes do juízo. Depois chegou o juízo, não tem mais o que fazer. E depois do juízo? As consequências do juízo que vão receber aqueles que não desfrutaram do tempo da misericórdia. Então tudo tem um tempo. Nós, por exemplo, nós temos um tempo para viver aqui na Terra. Ah, não, mas o Senhor nos fez para ser eterno. Sim, verdade. Ele fez o homem e colocou a eternidade dentro do coração do homem. Era para todos nós sermos eternos e nunca experimentarmos sofrimento e morte. Mas o que aconteceu? Os nossos primeiros pais desobedeceram uma orientação de Deus, transgrediram e perderam a oportunidade e o pecado entrou no mundo. Deus tinha misericórdia? Tinha. Mas quando eles desobedeceram, o que Deus fez? Exerceu o juízo. E no juízo que Deus fez? Colocou fora do jardim. E o que mais fez no juízo? Limitou a vida do homem. O que mais fez? O trabalho dele seria difícil. A vida da mulher seria difícil. Ela teria filhos com dor. E por aí vai. O que foi aquilo? Aquilo foi juízo. Por quê? Eles estavam na misericórdia de Deus lá no jardim. Mas desobedeceram uma coisa que eles sabiam que Deus tinha dito para não fazer. E eles fizeram. E Deus o que fez? Veio agir com justiça. Ah, mas Deus não é misericórdia? É. E por que ele agiu com justiça lá? Porque houve um ultrapassar dos limites da misericórdia. Se tem uma coisa que Deus disse que não é bom, por que é que eu vou fazer? Eu estou quebrando o princípio da palavra de Deus. E eu não tenho outra coisa a esperar a não ser o juízo, o julgamento da minha atitude, da minha ação, do meu feito. Então, quando a gente lê esse texto, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos? Sim. Nos livra do juízo, nos livra da condenação, nos livra da morte. Se aproveitarmos o tempo da misericórdia. Agora, se não aproveitarmos o tempo da misericórdia, então vem o juízo. Deus abençoe, irmão Deus e irmã. Por exemplo, agora nós estamos vivendo no tempo da graça. E sempre dizemos, a porta da graça está aberta. Então, todos quantos atraídos por Jesus vierem, vão encontrar o quê? Graça de Deus através de Jesus. Mas um dia, a porta da graça vai se fechar. E quando ela se fechar, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um juízo. Não tem como ser diferente. Lembra de Noé? Quando Deus disse que ia mandar o dilúvio, Noé construiu a arca e foi o pregoeiro da justiça por aproximadamente 120 anos, avisando aquele povo, advertindo. Ninguém quis dar atenção. Chegou o dia, Deus disse, Noé, entra na arca, tu e a tua família, e os animais que Noé já tinha colocado, e as aves. Noé entrou na arca, fechou a arca por dentro, Deus fechou por fora. Quando começou a vir a água, viu o dilúvio, e as pessoas entenderam que ninguém ia escapar com vida, começaram a bater na arca. Noé abre, Noé abre, Noé abre. Noé não podia fazer nada. Por quê? Ele fechou por dentro, mas Deus fechou por fora. O tempo da misericórdia foram 120 anos. E agora que veio o dilúvio, não era mais misericórdia, agora já era juízo.
Então, com base nestes pontos, é que eu posso dizer a misericórdia de Deus não tem fim? Não. Mas ela tem limite. E se nós extrapolarmos esses limites que Deus coloca, a misericórdia dele para a vida de cada um de nós, nós vamos entrar no juízo. A salvação está aí, anunciado para todo mundo. A maioria não quer nem saber. Mas quando chegar o dia que a porta da graça fechar e eles perceberem que as coisas começaram a ficar difícil, eles vão correr e querer entrar. Mas a porta vai estar fechada. Não tem mais como entrar. E o que vai acontecer com eles? Vão ser levados a juízo. E o juízo será sem misericórdia. Então, este tempo de misericórdia e de graça é para que as pessoas ouçam, entendam, compreendam e tomem uma decisão para sua vida ser protegida, abençoada e salva por Jesus Cristo. Neste caminho, eles vão encontrar a porta aberta, a misericórdia de Deus disponível para a vida deles. Porém, se chegar o tempo que Deus determinou, porque para tudo tem um tempo determinado, é o que diz a Bíblia. Não há tempo indeterminado, não. Para todo propósito, para tudo, até para a vida humana, para tudo que fizermos, há um tempo determinado. E a gente precisa aproveitar o tempo determinado para confiarmos em Deus, desfrutarmos da misericórdia, do amor e da graça. Deus abençoe, irmão Moisés Brum. Então, é por este ponto. Misericórdia de Deus é limitada, é ilimitada. Quando você está atento e submisso a Deus, obediente a Ele, você vai ter misericórdia até o fim. Não tem problema nenhum. Sempre a misericórdia de Deus vai manifestar-se na sua vida. Agora, se você se levantar contra e querer provar a Deus, forçar a Deus que a misericórdia dele possa ser esticada como um elástico e que as suas atitudes não condizem com a vontade de Deus, isso já não é possível. Porque Deus estabelece um limite e diz, até aqui virá e daqui não vai passar. E quando chegar aquela medida, vai para o juízo. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque ele disse que a maldade do povo, o pecado do povo já tinha chegado na medida. Ou seja, foram até o último limite. Quando chegou ali não tinha mais jeito. Deus disse, agora não tem mais jeito. Agora só há uma coisa, destruição. E o que foi destruição? Juízo. Juízo. Pereceram. E isto futuramente vai acontecer com quem não aproveitar a misericórdia que Deus está dando nesse tempo para ser salvo por Jesus, ser liberto, ser transformado, se alinhar com Deus e servi-lo com alegria e com gratidão. Mas que Deus nos ajude, que nós não percamos esta oportunidade, que nós não extrapolemos diante de Deus para forçar a misericórdia naquilo que não condiz com a vontade de Deus, mas que nós sejamos atraídos, submissos, dedicados e prontos a servir ao Senhor, contando sempre com a sua misericórdia. É este o ponto que nós precisamos entender. As misericórdias do Senhor não têm fim, mas têm limite. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.